Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Hoje, dia 2 de setembro, nosso primeiro editorial do dia, nosso café com política, né, pessoal? E o bicho tá pegando literalmente na CPI do INSS. Compensa a gente acompanhar o que tá rolando. Teve pancadaria, né? Duas mulheres quase saíram no braço. Uma senadora e uma deputada quase saíram na pancada. Teve gente saindo com ordem de prisão, e não foi uma não, um monte de gente com ordem de prisão saindo da CPI do INSS. Teve declaração de um advogado, né, de um perito, que, mirou gente do governo Lula, arrebentou com o pessoal do governo Lula. A relatoria caiu na mão do André Mendonça. O André Mendonça compartilhou os dados da investigação com a CPI do INSS. A situação não está nem um pouquinho fácil para o governo Lula, não. Nós vamos falar também, né, do que acontece hoje, talvez um dos eventos históricos que marcarão a história do Brasil de forma negativa, ou seja, de forma vergonhosa. Hoje acontece um dos maiores tribunais de exceção que o Brasil já viu, o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Teve um vídeo do Walter Maierovitch, do UOL, mas arrebentando o ministro Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, dizendo que esse julgamento é um escárnio por ter essas duas figuras. Detalhe, o Maierovitch é ex-juiz, comentarista da UOL, de esquerda, falando que não tem como falar que esse julgamento é sério e que esse julgamento no futuro será anulado. A gente vai falar sobre isso. Também teve uma fala de um frei que deixou mas um monte de esquerdinha nervoso. E a gente vai mostrar para vocês do que se trata. Mas vamos mostrar que ele não falou nada de errado. Falou tudo certinho, do jeito que manda a boa e velha Bíblia, tá bom? Então, antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao nosso editorial. É sempre um prazer e uma honra poder estar aqui com vocês, discutindo um pouquinho mais, batendo um papo sobre o que rola no Brasil e no mundo. E antes de mais nada, inscreva-se no canal, curta, compartilha. Se você busca informação com relevância, informação de verdade, sempre verificada a informação, tá? Então, não tem nenhuma informação que eu não busque, não seja de fonte oficial, não esteja realmente confirmada. Igual ontem, a gente trouxe a notícia sobre a questão, né, do filho do Lewandowski. Depois que o Metrópolis fez a averiguação, buscou, confirmou, e a gente traz a notícia para você. Mas já estava circulando antes essa notícia. Só depois que eu verifico é que eu trago. Então, aqui, graças a Deus, não tem ninguém querendo dar o furo. Se é que você me entende. Eu não estou preocupado em dar a primeira notícia. Eu vou ter que dar Não, eu quero trazer a notícia certa para você, tá bom? E eu sei que você deu uma risadinha sem vergonha aí. Você entendeu o trocadilho. Mas brincadeira à parte, vamos entender o que está rolando, né, na CPI do INSS, que está deixando o governo Lula maluco, desesperado. Primeira matéria que eu vou trazer para vocês foi uma publicação do deputado Coronel Crisóstomo, tá? Ele publicou o seguinte no Instagram, o advogado e perito Dr. Eli Cogem, na oitiva da CPMI do roubo dos aposentados, responsável pela análise, disse e afirmou que o esquema se iniciou em 2023. Quem que era o presidente em 2023? Você sabe. Vamos lá, peraí que falhou, não veio a matéria aqui não. A primeira notícia crime que eu ingressei foi em 2023, abril de 2023. Infelizmente, creio que ele foi no governo Lula, né? Mas de qualquer forma, veja, o fato é que ali começou. Eu comecei a investigar em 20 de dezembro de 2022, não é isso? Veja, pessoal, nós temos casos lá complexos, que demoram 1 ano, 2 anos. Esse demorou 3 meses, pessoal. 3 meses, e eu já tinha a materialidade, a autoria, já tinha o Careca, já tinha o departamento,
todos eles classificados. E ninguém se atrevia a investigar ou tocar para frente. A primeira notícia crime que eu... Você entende que ele fala aqui que teve uma conivência? Eu vou mudar a luz aqui. Teve a conivência porque ninguém queria investigar. Era tão óbvio, que era só... Levou 3 meses para colher todas as provas e ninguém queria investigar. Dá uma olhada, o Marcel Van Hatten, né, falou, ó, urgente, prisão preventiva do careca do INSS e de outros suspeitos de roubar aposentados acaba de ser pedida pelo relator. O relator era para ser o Renan Calheiros, com o Omar Aziz como presidente. Seria uma vitória para o governo Lula. Como o relator hoje é imparcial e o presidente do INSS também, da CPI do INSS, meu amigo, segunda semana já saiu com ordem de 21 preso. Ficou bom o negócio. Urgente, acaba aqui na CPI, que está no intervalo agora, de ser pedida pelo relator, e vai ser votado, né, Adriano, pela comissão, o pedido, né, pedida a prisão preventiva do careca do INSS e vários outros envolvidos nesse rolo absurdo. Ninguém está preso, mas aqui a CPI já tomou a primeira atitude realmente de punir essas pessoas e preventivamente evitar, inclusive, que elas possam cometer mais crimes. Realmente é uma pouca vergonha, uma vez que a gente vê tanta gente que não fez quase nada, então usou um batonzinho presa e tudo mais. Exato. E esse bando de bandido que desviou bilhões, essa corja, essa escória, esse bando de escória humana, é o que a gente chama aqui, soltos. Então o relator Alfredo Gaspar, de uma maneira muito perspicaz, pediu preventiva de um monte de operador, de um monte de gente que perpetuou esse esquema que vem há muitos anos e quer todos na cadeia, né? Exatamente, pelo amor de Deus. Exatamente, Adriana. Parabéns pelo teu trabalho aqui. E a bancada novo tá toda aqui, ó. No intervalo tá aqui o Luiz Lima junto, a Adriana e o senador Girão. Vai lá, Luiz. Marcelo, um orgulho. E o Partido Novo, a assessoria da Adriana, da deputada Adriana, junto com a assessoria do Partido Novo, fez aqui um quadro maravilhoso, usado até pelo relator Alfredo Gaspar, e que levou a ter perguntas e questionamentos muito inteligentes e que foram apontados pelo advogado Eli Cohen, que levou o pedido de prisão feito pelo relator. É um momento histórico, é uma CPMI que tem um relator que domina toda, que tem toda a habilidade para isso, e a CPMI não vai acabar em pizza, não. A pizza está indo muito para longe. Não, começou, parabéns, Marcelo. Marcelo. Bem, estamos em cima aqui e deve até meia-noite hoje. Rapidão, Girão, porque vai abrir os trabalhos aqui, ó. Muitos personagens se repetindo de escândalos do passado. Lembra do Mensalão? Mensalão, lembra quem? PMG, o PicPay, que é da JBS, e esse recente transação que teve aí do Banco Master. Tem muita coisa para puxar o fio da meada e nós vamos trabalhar. Hoje não tem hora para sair, né, Marcelo? Não tem hora pra Eu acho que é 1h30, 2 horas da manhã. Eu sou perguntar, então só eu já vou esperar no mínimo 3 horas para chegar da vez, mas vou ficar aqui Até o final. Vou pedir agora, inclusive, para preventiva ser votada logo, mas eu não fugir daqui não. E vamos pedir também para bloquear bens, inclusive no exterior. Exatamente. Negócio de offshore, já estamos pedindo aqui a nossa assessoria. Exatamente. Contamos com vocês. Vamos lá, Girão. Parabéns. Vou encerrar a live aqui. Tá aí, ó. Adriana, nosso relator lá, Alfredo Gaspar, diligente, esperando para recomeçar a reunião aqui da CPI nessa segunda-feira, aqui em Brasília, no Senado da República. E vamos retomar os trabalhos agora, mas já lembrando, foi pedida prisão preventiva dos principais cabeças, inclusive o careca do INSS, pelo relator Alfredo Gaspar, e será votado. Vamos lá, pessoal. Então, teve o pedido de prisão, né, que seria votado, e voilá, votação unânime. Todo mundo votou pela prisão. Ninguém, mas absolutamente ninguém, depois de tanta prova, a prova que o perito apresentou foi tão robusta que nem a galera da esquerda quis votar contra. Então, matéria do Metrópole, CPMI do INSS aprova prisão preventiva de 21 suspeitos em fraudes do INSS. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga as fraudes do INSS, aprovou nesta segunda-feira a prisão preventiva de 21 pessoas suspeitas em esquemas de descontos indevidos contra aposentados e pensionistas. Sabe o que mais me assustou? É que não tinha esse pedido aqui,
né? Não foi feito com a Polícia Federal, né? Não foi feito. Ó, advogado que denunciou a fraude do INSS disse que o esquema de fraude mesmo, né, de desconto indevido, já tinha começado em 2005. 2005. Agora eu me pergunto, quem era presidente em 2005? Hã? Eu não sei quem era presidente em 2005, você sabe, né? Ó, outra fala, Record, tá? Record. Cara, estão limpando, estão lavando a régua com relação ao governo Lula, tá? Fraude não seria possível sem leniência dos ministros da Previdência e dos presidentes do Instituto, diz advogado. Ou seja, falou que a investigação foi em 2023, que tinha leniência do ministro e do presidente do INSS, né? Olha só, bora lá. Pegou aí, ó. Mas o importante é o seguinte, confusão ali atrás, mas a verdade é uma só. Acabamos de aprovar aqui a prisão preventiva de 20 ladrões, bandidos, que foram acusados pela Polícia Federal de ter roubado, fazer parte do esquema de roubo do INSS. Uma vitória para a democracia. Pois é. Agora, teve um trecho dessa CPI do INSS que chamou muita atenção. Quer ver? Esse momento aqui, o clima esquentou, matéria do Cláudio Dantas. O clima esquentou entre a Coronel Fernanda e a Leila do vôlei na CPI do INSS. E a gente só está na segunda semana de trabalho. E o jogo já está ficando interessante, olha só. É para ver de novo. Pessoal, quando eu vi a primeira vez, eu achei que era a Maria do Rosário. Não é, a Leila do vôlei, tá? Eu achei que era a Maria do Rosário quando eu vi a primeira filmagem. E, enfim, né, tiveram muitas pessoas que se manifestaram aqui, teve um videozinho do Magno Malta também, eu não vou colocar, senão a gente vai ficar muito tempo só na questão da CPI do INSS. Mas eu vou só dar a lista para você aqui de nomes de pessoas que foi lida, né, aqui pelo relator aqui no momento do pedido de prisão. Acompanhe aqui comigo. Solicito a prisão preventiva dos investigados acima consignados, baseado nos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva. André Paulo Félix Fidelis, Eric Douglas Martins Fidelis, Cecília Rodrigues Mota, Vigílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, Thaisa Hoffman Jonasson, Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira, Alexandre Guimarães, Antônio Carlos Camilo Antunes, Rubens Oliveira Costa, Romeu Carvalho Antunes, Domingos Sávio de Castro, Milton Salvador de Almeida Júnior, Adelinon Rodrigues Júnior, Alessandro Antônio Stefanuto, Giovanni Batista Speaker, Reinaldo Carlos Barroso de Almeida, Vanderlei Barbosa dos Santos, Jucimar Fonseca da Silva, Felipe Roters Coutinho, Maurício Camisotti, todos esses 20 devidamente pontuados os pressupostos e fundamentos no inquérito que corre perante o STF. E o 21º, Márcio Alaô de Araújo, citado pelo depoente aqui presente. A justificação muito simples, a pedido
da própria advocacia do Senado que irá materializar essa petição, com base no inquérito policial disponível na rede mundial de computadores que deflagrou a operação sem descontos, e nos primeiros depoimentos colhidos ao longo desta CPMI, verificou-se que mesmo diante da presença de indícios veementes de materialidade e autoria das infrações penais que vitimaram milhões de aposentados e pensionistas, até o momento nenhum investigado se encontra submetido à prisão cautelar. Diante do Veja, ninguém tinha sido preso até agora, né? Teve o caso do careca do INSS, que assim ficou conhecido. Agora, tem um ponto interessante aqui da discussão também, né? Acerca dessas prisões que aconteceram, por que ninguém tinha sido preso ainda? E a outra questão, o relator disse que não vai poupar o irmão do Lula. E não estava o nome do irmão do Lula aqui também, até porque oficialmente ele não era investigado pela Polícia Federal, mas provavelmente passará a ser investigado, tá bom? Vamos falar agora, né, de um marco histórico negativo, né, algo que vai ficar nos livros de história ainda, do Brasil e do mundo. Vamos falar do julgamento do Bolsonaro. Vamos lá. Vamos começar olhando isso aqui. O ministro Alexandre Barroso, antes do julgamento, o presidente do STF fez essa matéria aqui, né? Deu essa declaração aqui. Barroso, em breve vamos empurrar o extremismo para a margem... apareceu um áudio aí, né? Barroso, em breve vamos empurrar o extremismo para a margem da história. Pessoal, entrou uma ligação aí para atrapalhar, mas vamos lá. O Vinícius Carrion escreveu o seguinte: escárnio, o presidente do STF faz questão de mostrar que o tribunal é parcial e suspeito para julgar Bolsonaro. Esse tipo de declaração na véspera do julgamento cria esse sentimento de suspeição e polarização do processo. Em breve vamos empurrar o extremismo para a margem da história. Isso aqui é um discurso político. Isso aqui é um discurso de quem faz perseguição política contra os outros. E aí tem o áudio dele aqui, né, o trecho do vídeo em que ele fala isso. Dá uma olhada. Comprovar que houve a tentativa de golpe, o julgamento ainda vai ocorrer. Eu acho que é muito importante julgar, é um pouco como encerrar os ciclos do atraso no país e ter a consciência de que a divergência que é legítima e desejável numa democracia deve se manifestar dentro das regras do jogo. Essa ideia de que quem perdeu tenta levar a bola para casa ou mudar as regras é um passado que nós precisamos enterrar. Eu acho que o papel do judiciário é julgar os casos que lhes são apresentados. Vale para plataformas digitais de responsabilização, vale para uma denúncia criminal feita pelo Procurador-Geral da República. Portanto, eu acho que o julgamento precisa ser feito com absoluta serenidade, mas cumprindo o que diz a Constituição e o que diz a legislação. Sem interferências, venham de onde vier. A gente está lá para cumprir uma missão, que é uma missão difícil, mas é também a missão de servir ao Brasil da melhor forma possível. Nitidamente, um recado, né, para o Donald Trump aqui, sem interferência, venha de onde vier. E assim, a gente precisa entender o seguinte, quando o juiz fala que vai vencer o extremismo, é que ele fala que a decisão já está dada, não vai ser um julgamento justo. Outra questão, eu acho que ele foi infeliz no argumento que ele utilizou, o cara que perdeu leva a bola para casa. Não, hoje o cara que perdeu convence o juiz, leva o juiz para casa, né? E aí, mas vamos lá, deu muita repercussão, né? Tá aqui, o Globo também repercutiu a fala do Barroso antes do julgamento. Em breve vamos empurrar o extremismo para a margem da história. É o cara que disse, perdeu o Mané. É o cara que disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Mas assim, a gente sabe
que hoje não dá, né, para descer esse argumento de que os juízes desse julgamento são imparciais. Veja isso. O Flávio Dino foi hostilizado em um voo durante, né, uma viagem dele. Parece que os aviões da FAB estão faltando gasolina. O Flávio Dino, mulher tenta agredir Flávio Dino em voo para Brasília e é abordado por um policial, Flávio Dino se envolveu em uma confusão dentro de um avião na tarde dessa segunda-feira, antes de o voo partir de São Luís rumo a Brasília, por volta de 16 horas. Aos berros, uma mulher partiu para cima de Dino e tentou agredi-lo, mas foi contida pelo segurança do ministro. Este avião está contaminado, gritou ela. É uma situação vergonhosa, né, chegar a um ponto desse, mas mostra literalmente que a população, né, está saturada com toda essa polarização política. Então, é grave. E aí vem agora o Walter Maierovitch, que se manifestou sobre a parcialidade do Flávio Dino. Por que uma mulher chega a uma postura dessa? Não que eu estou justificando, está errado, está totalmente errado, a agressão está totalmente errada. Mas escuta isso aqui. Faz sentido o que diz André Mendonça de que Moraes deveria estar impedido? A suspeição e o impedimento do Flávio Dino e do Alexandre de Moraes são impedimentos grandes, onde todos da sociedade percebem. A nossa Constituição fala que o sistema é acusatório, que o juiz é neutro, que não pode participar de ações acusatórias, não pode ser juiz de instrução. Isso está repetido na exposição de motivos do Código de Processo Penal, que é uma fonte de interpretação doutrinária. Quer dizer, não pode. O Alexandre de Moraes decretou prisões preventivas, determinou buscas e apreensões de passaporte, e se envolveu na questão acusatória. Não dá para dizer que o Flávio Dino, juiz de carreira, entrou com uma ação penal, foi, portanto, por inimizade, porque se sentiu ofendido na sua honra. Tá lá, olha, propôs ação penal contra um inimigo, que acusou, virou inimigo. Não quer dizer que não é mais do que isso. Como o ministro da Justiça falou em golpismo, apontou Bolsonaro, mas agora ele pode julgar, já prejulgou. O Supremo se fechou corporativamente. A questão não passou a não ser mais técnica, passou a ser de política judiciária. E como ele tem a última palavra, só vai restar a história mostrar o óbvio. Julgar por 2 ministros impedidos, e por uma turma e não por um tribunal pleno. Tecnicamente, o Supremo Tribunal Federal finge que é isento. Faz sentido o que diz André Mendonça de que Moraes deveria... Assim, quando você vê um ex-juiz de esquerda falando, né, isto, é porque não tem mais caminho para justificar a aberrante narrativa da turma da esquerda, de que o julgamento é justo. Não, é uma vingança política sendo feita pelo tribunal. Não é o perdedor levar a bola para casa, é pelo contrário. A gente vê que o perdedor estava contra o juiz e o juiz estava contra o perdedor. E aí, não é bola para dentro de casa, é falta cravada pelo juiz, não é? Pois é. O Onyx Lorenzoni fez um vídeo. Na terça-feira, 2 de setembro, o mundo assistirá a um dos capítulos mais vergonhosos da história do Brasil. O falso julgamento do presidente Jair Bolsonaro. Mas não se engane, não é Jair Bolsonaro que estará no banco dos réus. É a nossa democracia. Atenção, no banco dos réus estará a democracia brasileira. Um julgamento de exceção, montado com um único objetivo: humilhar, prender e tirar das eleições o maior líder político da América Latina, escolhido pelo povo brasileiro. Eles o acusam de um golpe que nunca existiu. Um golpe sem armas, sem violência, sem tomada do poder. A acusação é uma piada, uma desculpa esfarrapada. Eu acompanho o presidente Jair Bolsonaro desde o início de 2017. E a verdade é que o crime de Bolsonaro foi outro. O crime de Bolsonaro foi ousar desafiar o sistema, foi governar e servir o povo brasileiro, e não, para os donos do poder. Além disso, ele é o único homem hoje capaz de derrotá-los. Eles sabem disso, e é por isso que se uniram. A velha política, a mídia cúmplice e um judiciário ativista, todos juntos, na maior perseguição política que esse país já viu. O verdadeiro golpe não foi em 8 de janeiro. O verdadeiro golpe acontece na terça, 2 de setembro, à luz do dia, quando eles tentarão usar a
caneta para rasgar a Constituição, prender um inocente e caçar seus direitos políticos. O objetivo não é fazer justiça. O objetivo é prender Bolsonaro e tirá-lo das eleições de 2026. É o pânico que eles têm de enfrentar o povo nas urnas. Eles não querem julgar um crime. Eles querem executar uma vingança e garantir a continuidade do projeto de poder que está aí, infelicitando o Brasil. Mas o mundo inteiro está assistindo atento a tudo isso. Sou Onyx Lorenzoni, não vou me calar diante desta farsa. O verdadeiro golpe... Vamos lá, pessoal. A gente precisa entender alguns pontos, tá? Acerca, né, do que está acontecendo nessa votação, eles falam que estão defendendo a democracia. Querem defender a democracia? Deixa o povo votar. Deixa a democracia escolher se eles mandam o Bolsonaro para o mundo do esquecimento ou se eles mostram que ele é um perseguido político. Ele não tem a mídia do lado dele, ele não tem a máquina do lado dele, ele não tem um sistema do lado dele, ele não tem nada além do povo. Então, deixa eu votar. E se o povo escolher, aí sim é democracia. Não é tirando um cara do pleito eleitoral que se faz democracia. Para mim é só uma vergonha tudo que está acontecendo, tá bom? Vamos lá, pessoal, última matéria que eu quero falar com vocês. Ó, ao lado do Frei Gilson, bispo faz oração anticomunismo em evento no DF e choca muitos esquerdistas. O bispo Dom Adair José Guimarães militou contra o comunismo em evento realizado no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. Deixou a turma comunistinha pistola. Se brincavam até mandar prender o padre, né? Bem no estilo Nicarágua. Dá uma olhada aqui. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, venha sobre vós a bênção que nos impede de ter fome, guerra, doença e o comunismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela intercessão. Pois é, parece que o povo gostou do discurso, né? Quem não gosta é quem quer dominar o povo. Mas olha só, né? Será que realmente a igreja é contra o comunismo, o socialismo? Será? A mídia descobriu que católicos são anticomunistas. Ontem ocorreu o evento católico Desperta Brasil aqui em Brasília. Nele, o bispo Adair José Guimarães fez uma oração à Nossa Senhora Aparecida pedindo para livrar o Brasil do comunismo. Choveu manchete por aí como se isso fosse algo polêmico. Mas a Igreja Católica se opõe ao socialismo e ao comunismo desde o século XIX. Papa Leão XIII, encíclica Rerum Novarum, 1891. O remédio proposto pelo socialismo é em tudo contrário à justiça. A doutrina socialista viola os direitos naturais do homem. Papa Pio XII, Decreto de Santo Ofício, 1949. Os fiéis que professam a doutrina comunista incorrem em excomunhão. O comunismo é incompatível com a fé católica. Papa João Paulo II, encíclica Centésimos Anos, 1991. A queda do socialismo real mostra que a negação da dignidade da pessoa leva à limitação da liberdade e à opressão. O católico é chamado a rejeitar o comunismo, pois essa ideologia nega a Deus e a dignidade da pessoa humana. A mídia descobriu que católico... Pois é, deu para perceber, né? Agora, tem mais um trechinho que eu queria que você visse aqui, um videozinho rápido. O que os países comunistas fazem em relação aos cristãos? De qual religião você nunca seria? Não sei, porque sou ateu. Não acreditamos em Deus, além de Deus do dinheiro. Além do Deus do dinheiro, você não acredita mais nem o Deus, só o dinheiro? Sim, porque sou chinês. Acho que a maioria dos chineses são ateus. Mas você não tem crença nenhuma que, tipo assim, quem criou a Terra, quem criou vocês? Como é que vocês definem isso? São como materialistas, porque a China continental é um país comunista, então estamos contra de acreditar em Deus, coisas assim. Mas as
as pessoas ainda acreditam em Deus do dinheiro. Então, por exemplo, se eu entrar na internet da China e colocar Bíblia, não tem como comprar? Sim, não encontra como comprar Bíblia e Corão também. O governo não permite isso? O governo não prova essas coisas. Então, por exemplo, se entrar no YouTube e colocar uma pregação, não tem YouTube em China? Sim, temos como aplicativo semelhante como o YouTube, se chama Bilibili. E aqui no Brasil, quando você veio, você procurou alguma religião ou você ainda acreditou só no Deus do dinheiro? Só Deus do dinheiro. Só Deus do dinheiro? Sim. Não quer religião nenhuma mais? Não. De qual religião você nunca seria? Vamos lá, né? É até incoerente, né? Comunista, Deus do dinheiro. Mas a realidade é que, cara, esses países comunistas, Deus é um incômodo. Coreia do Norte, por exemplo. Na Coreia do Norte, é proibido, tá? Proibido por completo que você tenha qualquer vínculo, né, com a religião, com uma fé, a não ser considerar, né, que a própria família Kim Jong-un lá, né, Jong-un, seja a religião deles. Então, eles fazem cultos de adoração lá na Coreia do Norte. É assim que esses países comunistas agem, entenderam? Então, assim, não é à toa que hoje os cristãos são atacados, não é à toa que o Frei Gilson foi atacado, não é à toa que hoje você vê figuras religiosas, né, em inquéritos aí. É assim que funciona a regra do jogo. E ao que depender deles, será assim, tá? Será assim. Tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. E a gente volta meio-dia com mais conteúdo para vocês, tá bom? Grande abraço. Lembrando a você, né, que nos acompanha aqui no editorial, entre em contato, tá aqui na descrição ou no telefone que a gente vai deixar aqui para vocês. Se é interessante para você ter um plano B, um seguro liberdade, caso o Brasil escambar para o lado ruim, você tem para onde ir? Né? Não tem. Então, hoje eu falo que o Uruguai é um ótimo país para você ter um plano B, uma válvula de escape. Então, é sempre importante você ter um plano B, aplicar a teoria das bandeiras, eu recomendo sempre, tá bom? Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo editorial. Grande abraço.